Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as ligações metálicas, beleza? E já saio perguntando, vocês sabem de onde é que nós retiramos os metais? Quais são os metais que você conhece? Quais são os metais mais utilizados pelo homem hoje? Eu diria que um dos metais mais utilizados no nosso cotidiano é o metal conhecido como ferro. Mas vocês sabem informar de onde é que o ferro é extraído? Como é que os átomos se organizam para se ligar e formar a matéria denominada ferro? Pois bem, gente, o ferro é extraído de minerais, tá? O elemento ferro é extraído de minerais, como por exemplo, esse que eu trouxe aqui. Aqui no arenito, pessoal, eu tenho alguns metais. Eu tenho aqui no arenito potássio, eu tenho alumínio, eu tenho ferro, lógico, em quantidade pequena. Como que eu consigo identificar isso? Assim, observando? Não. Ó, através de um ímã aqui eu consigo observar que existe sim magnetismo, ou seja, aqui eu tenho ferro. É claro que algumas rochas vão possuir mais ferro do que outras. O ferro é rico nas hematitas, por exemplo. A hematita, um tipo de rocha, ela chega a ter 70% de ferro. Aqui eu tenho a pirita, também uma rocha. Se vocês observarem, a pirita, olha só, vocês talvez não consigam identificar, mas ela possui um magnetismo maior. Olha, ela possui um magnetismo maior. Essa aqui possui maior quantidade de ferro do que, por exemplo, o arenito. Sim, esses minerais, eu chamo de minerais, aos quais eu encontro o ferro e consigo extrair o ferro, eu chamo de minérios de ferro, tá certo? Mas não podemos esquecer que o ferro não é o único metal do nosso cotidiano. Nós temos diversos metais, né? Zinco, cobre, o ouro, a prata, o mercúrio. O ferro, o elemento ferro, você encontra lá na tabela periódica, no quarto período, número atômico 26, está lá naquela coluna lá que vocês vão chamar de 8B, é um elemento de transição. Mas não é só ele. Na tabela periódica, pessoal, nós temos 87 metais. Os outros são ametais. Esses são chamados de metais porque possuem a mesma característica, quase a mesma, né? Porque nós temos um aqui que está no estado líquido, a temperatura ambiente no estado líquido, o caso do mercúrio. Mas eles possuem propriedades parecidas, brilho, capacidade de condução de energia, de eletricidade, beleza? Como é que os metais se formam? Diferente dos outros compostos que nós conhecemos, que se formam a partir de ligações iônicas e ligações covalentes, iônicas quando existe lá a doação e o recebimento de elétrons, covalente quando existe a partilha de elétrons, iônica que existe entre metais e ametais, enquanto que a covalente ocorre entre ametais, no caso aqui do gás oxigênio. Diferente deles, os metais, eles se originam a partir de ligações entre eles mesmos. Metal com metal gera metal. Normalmente o metal, ele é formado por átomos específicos dele mesmo. Por exemplo, você pega uma barra de ferro pura, você vai encontrar só átomos de ferro, que estão ligados entre si para formá-la. É lógico que nem todos os metais formam desse composto. Eles acabam se ligando entre si para, por exemplo, darem origem às ligas metálicas. É o caso do aço, por exemplo, do bronze, do latão. Aqui eu tenho um exemplo de como que isso acontece. Não existe partilha de elétrons ou um dá, o outro recebe. Os metais normalmente possuem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. Esses elétrons ficam dispersos e essa dispersão forma aquilo que nós chamamos de nuvem ou mar de elétrons. Esse mar de elétrons, né, de carga positiva, próximo a cargas negativas, próximos à carga positiva, forma uma atração muito importante, dando origem às ligas metálicas. Esse tipo de ligação eu chamo de ligação metálica, a ligação que dá origem aos metais. Metais, os protagonistas do vídeo de hoje, desse vídeo,
né? Os metais lá, a prata, a platina, o mercúrio, o tungstênio são formados a partir desse princípio. Bom, alunos, neste vídeo nós falamos sobre ligações metálicas. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido. Fica aqui um até breve.